Nunca pensei que o silêncio de um bebê pudesse doer tanto. Ele estava ali, no berço branco que comprei com tanto cuidado, dormindo com as mãozinhas fechadas, os olhos entreabertos, o mesmo jeitinho que eu tinha nas fotos de quando era recém-nascido. A mesma curva da sobrancelha, o mesmo nariz, os mesmos lábios. Mas cada vez que olho para ele, algo dentro de mim se parte em dois. Às vezes, me pego observando minha esposa, Lara, andando pela casa com aquele brilho no olhar. Ela fala com um bebê, como se ele fosse a prova do nosso amor, como se aquele filho fosse fruto de noites de entrega e desejo. E eu fico ali congelado, um impostor dentro da própria casa. É um amor que ela sente, um amor genuíno, puro, mas baseado numa mentira. E o mais cruel, essa mentira fui eu quem construiu. Fui eu quem a alimentou, quem a tornou possível. 2 anos atrás, depois de tantas tentativas frustradas de engravidar, fizemos todos os exames. Lara estava saudável. Eu, não. A médica não teve coragem de me olhar nos olhos quando disse que minha contagem de esperma era praticamente nula, irreversível, definitiva. Não haveria tratamento, não haveria fertilização, não haveria milagre. Saí daquela sala me sentindo um homem quebrado. Lara segurava minha mão, mas tudo em mim gritava fracasso. E eu era a linha interrompida de uma árvore genealógica, a vergonha da continuidade. E o pior, ela queria tanto ser mãe, ela chorava por isso. Eu via a dor nos olhos dela cada vez que chegava um convite de chá de bebê, cada vez que uma amiga postava um ultrassom no Instagram, cada vez que os nossos testes davam negativo, mês após mês, eu queria dar isso a ela, queria que ela experimentasse a maternidade. E acima de tudo, eu queria que ela não me visse como menos homem, que não me deixasse, que não procurasse outro alguém. Foi nesse desespero que a ideia surgiu. Ou melhor, que eu arranquei de dentro de mim como uma faca. Uma noite, sentado na varanda com uma garrafa de uísque barata e um vento gelado no rosto, eu liguei para meu irmão gêmeo, Renato. Ele sempre foi meu oposto em tudo, exceto na aparência. Onde eu sou introspectivo, ele é expansivo. Onde eu hesito, ele mergulha, mas ele sempre esteve do meu lado. Em cada acidente, em cada besteira da adolescência, Renato atando, com aquela risada que sempre me dava raiva quando eu estava mal. Mas quando eu disse que precisava vê-lo, na mesma hora ele veio. Sentamos lado a lado naquela mesma varanda, ele com uma cerveja na mão, eu ainda com um copo de uísque pela metade. Você jura que vai me ouvir até o fim antes de me chamar de louco? Perguntei. Ele assentiu. Sério, pela primeira vez. Então, eu contei cada detalhe do diagnóstico, da dor, do medo de perder Lara, e por fim, do meu pedido, que ele fizesse isso por mim, que ele fosse o doador, que ele se deitasse com a minha esposa, sem que ela soubesse. Renato ficou em silêncio. Por muito tempo, mais do que esperava, e então disse algo que ainda ecoa na minha mente. Se é isso que você quer, eu faço, mas isso vai mudar tudo entre nós, irmão. Tudo mesmo. Na época, achei que ele estava sendo dramático. Eu só queria salvar meu casamento, era só isso que importava. Inventei uma história para Lara. Disse que estava tomando vitaminas para melhorar minha fertilidade. Criei uma atmosfera de romantismo, planejei uma viagem para um chalé na serra, no inverno. Levei Renato junto dizendo que era só por uns dias, para ele descansar, longe da cidade. Lá, em uma noite de vinho e lençóis, dei um jeito de sair. Disse que não estava me sentindo bem. Criei a desculpa perfeita para deixar Lara e Renato sozinhos no quarto. Depois de uma sequência de drinks e músicas antigas, não vou entrar. Prefiro não imaginar o que aconteceu entre eles naquela noite. É mais fácil assim. Lara dormiu embriagada, com um coração leve, achando que tinha sido eu. E dali, nasceu Pedro. Agora Pedro tá aqui, vivo real com meus olhos. Minha boca, meu sangue. Não o meu sangue. E isso me corrói. Tento agir normalmente. Dou mamadeira, troco fraldas, carrego no colo, mas algo dentro de mim está errado. A cada sorriso dele, algo me lembra do que escondo. A cada gargalhada ouço a risada do Renato. E às vezes, juro que vejo os olhos do meu irmão olhando para mim através daquele bebê. Pior parte não é esconder esse segredo de Lara. A pior parte sou eu mesmo. É esse conflito que não me larga. Essa dualidade entre o que achei que seria um ato de amor e o que, na prática, virou um buraco na minha alma. Às vezes me pego tentando forçar o amor. Fico ali, com Pedro no colo, cantando músicas que minha mãe cantava pra mim e Renato quando éramos pequenos. Músicas que trazem cheiro de cobertor velho, de leite morno de infância. Tento reproduzir tudo, o tom de voz, o carinho nas palavras, o olhar doce que meu pai tinha quando me embalava. Tento me convencer de que isso é ser pai, que ser pai é estar presente,
não apenas ter doado o sêmen, que o Gay Morse constrói, mas amor também se sente. E o que eu sinto é vazio. Lara não percebe. Ou prefere não perceber. Ela está imersa naquele universo encantado da maternidade. Pedro é a realização do nosso sonho, ela diz. Ela enche a casa de fotos dele, enche a timeline com vídeos, compra roupinhas iguais às que eu usava nas fotos antigas da família, e diz, rindo, é o seu clone, meu amor. E eu sorrio, e saio de cena, e corro para o banheiro mais próximo para vomitar. Não é exagero. Eu realmente vomito. Às vezes é a bile, outras vezes só um engasgo seco, mas é sempre a alma que quer sair pela garganta. Porque aquele bebê, meu filho aos olhos do mundo, é um lembrete constante de que eu falhei, de que precisei terceirizar algo que deveria ter sido meu, e de que, talvez, eu nunca vá conseguir insergolô como parte de mim no outro dia. Fui buscá-lo no berço no meio da madrugada. Lara estava exausta e dormia profundamente. Pedro chorava muito, soluçava como se algo o assustasse. Pega-o não, colo, sussurrei palavras doces. O embalei como tantas vezes vi, nos vídeos de paternidade que assisti, compulsivamente, durante a gravidez. Mas ele não parava de chorar. Eu sentia minha raiva crescendo. Uma raiva sem forma, sem foco. Nem era mena do mundo. De Deus. De mim mesmo. Sentei no sofá da sala e fiquei ali, com ele chorando no meu peito. Até que de repente ele parou. Seus olhinhos me olharam direto. E ele abriu um sorriso. Um daqueles sorrisos desdentados, que fazem qualquer um se derreter. Mas eu não me derreti. Eu congelei. Porque aquele sorriso era exatamente o mesmo sorriso do Renato. Foi ali que entendi algo que até então eu negava. Não era só o corpo, não era só o sangue, era a expressão, o jeito de olhar, o DNA invisível, que moldava aquele bebê como uma extensão de outro homem, meu irmão. E eu, na equação, era o quê? Um facilitador, um coadjuvante. Voltei ao quarto, coloquei Pedro no berço com cuidado e fiquei observando Lara dormir. Ela parecia em paz, uma mulher realizada, uma mãe feliz. E principalmente, uma esposa fiel, dentro da ignorância, porque aos olhos dela nunca houve traição. Mas eu sabia. E tornava tudo ainda mais cruel. Na manhã seguinte, sentei com Renato num café da Vila Mariana. Um lugar discreto, escondido entre árvores, com mesinhas de madeira antiga e cheiro de pão fresco. Ele chegou atrasado, como sempre, de óculos escuros, e com aquele jeito de quem nunca carrega culpa. Sentou-se diante de mim e, antes mesmo de falar qualquer coisa, jogou na mesa uma caixinha com um chaveirinho escrito tio mais babão do mundo. Achei que fosse brincadeira. Mas quando ele pegou o celular e começou a mostrar fotos do Pedro, que Lara havia mandado, sorrindo e babando, meu sangue ferveu. Você precisa parar com isso, disse, tentando manter a voz baixa. Parar com o quê? Sou o tio dele, tecnicamente. Sou mais do que isso, né? Ele respondeu, com aquele sorriso cínico que só me dá vontade de socar a cara dele. Não brinca com isso, Renato. Volca promita, você disse que ia sumir depois. Ele deu de ombros. Sumir? Você acha mesmo que depois de segurar aquele bebê, eu conseguiria simplesmente desaparecer? Ele é minha cara. Você viu? Ele é meu filho. Gritei, sem conseguir controlar. Algumas pessoas olharam, mas eu abaixei o tom. Ele é meu filho, Renato. Eu que estou criando. Eu que estou perdendo noites. Eu que vou ser o pai dele até o fim. Então começa a agir como tal, ele disse, me encarando firme. Porque esse teu olhar vazio vai acabar denunciando tudo. Na momento, senti que estava perdendo o controle da situação. O plano perfeito, o segredo bem guardado, tudo parecia escorrer pelos dedos. Eu quis levantar e ir embora, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Renato então se inclinou sobre a mesa e disse algo que me gelou por dentro. Talvez você devesse contar para ela. Porque se você não fizer isso, eu não sei quanto tempo vou conseguir ficar calado. Voltei para casa, em estado de choque. Lara estava trocando Pedro na cama, cantarolando baixinho. Aquela cena tão simples e doméstica me deu um nó na garganta. Porque por um segundo, desejei que tudo tivesse sido diferente. Desejei que eu fosse fértil. Desejei que Pedro fosse mesmo meu, biologicamente meu, e que eu pudesse olhar para ele sem sentir essa dor, mas a realidade é outra. E ela tá começando a me sufocar. Naquela noite, me tranquei no escritório, peguei uma folha em branco e escrevi, com todas as palavras possíveis, a verdade, o diagnóstico, o plano, a viagem, o momento, escrevi tudo. E no final, coloquei apenas, me perdoa, eu só queria te fazer feliz. Dobrei a folha e coloquei dentro de um envelope. Ainda não sei se vou entregar, mas tê-la escrita me fez sentir um pouco mais humano, ou menos monstro. Por enquanto sigo, fingindo, agindo,
tentando, mas cada dia com Pedro me leva para mais longe dele, não mais perto. Você teria coragem de deixar seu irmão gêmeo engravidar sua esposa? Descubra como esse homem enfrentou as consequências dessa escolha. Os dias passaram, mas a carta continuava dentro da gaveta, dobrada exatamente como eu deixei naquela noite. Toda vez que eu abria a gaveta para pegar qualquer outra coisa, os meus olhos encontravam aquele envelope. Era como um segredo pulsando, latejando ali dentro, me observando. Não importava o quanto eu tentasse interelou entre documentos, contas atrasadas ou recibos de supermercado. Ele sempre reaparecia, sempre estava lá. Lara continuava sem desconfiar de nada. Pelo contrário, ela parecia mais conectada comigo do que nunca. A maternidade havia trazido uma leveza no olhar dela, uma serenidade que eu não via há anos. Às vezes ela me surpreendia me observando com Pedro no colo, os olhos marejados, e dizia baixinho: "Eu sabia que você seria o melhor pai do mundo." E eu sorria. Porque que mais poderia fazer? Mas a verdade é que a frase dela soava como uma acusação para mim. Melhor pai do mundo? Eu, o homem que arquitetou uma farsa e agora mal conseguia olhar o próprio filho sem ser tomado por sentimentos contraditórios? Comecei a evitar ficar sozinho com Pedro. Dizia que precisava trabalhar mais, que tinha reuniões tarde, que estava cansado, e quando ficava em casa, me escondia atrás de tarefas banais: lavar a louça, organizar papéis, arrumar a garagem. Qualquer coisa que me permitisse não ter que encará-lo por muito tempo, porque cada vez que o olhava, o buraco dentro de mim parecia maior, mais escuro, mais profundo. O que mais me perturbava era o fato de que, aos olhos de todos, eu era um pai exemplar. No condomínio, me cumprimentavam com sorrisos. As mães me elogiavam por carregar Pedro no sling, por saber trocar fraldas, por estar sempre presente nas consultas pediátricas. 8 mil pais, que sempre foram críticos, pareciam orgulhosos. Minha mãe dizia, emocionada, que eu estava fazendo tudo diferente do meu pai, que sempre foi ausente. Se eles soubessem. Renato, por outro lado, estava cada vez mais presente. No começo, ele aparecia uma vez por semana. Depois, começou a dar desculpas para vir 2, 3 vezes. Às vezes dizia que estava por perto e só queria passar para dar um beijo no sobrinho. Em outras, trazia presentes. Brinquedos caros, roupinhas, importadas, até uma babá eletrônica cheia de recursos tecnológicos. Lara, claro, adorava. Ela sempre teve um carinho especial por Renato. E ver os dois ali brincando com Pedro dava a ela a sensação de uma família unida. Mas para mim, era insuportável. Eu começava a duvidar se Renato ainda lembrava da promessa de manter distância. E pior, comecei a desconfiar das intenções dele. Havia algo no olhar dele quando segurava Pedro que me incomodava. Um brilho estranho, um orgulho que ultrapassava o normal. Uma tarde, voltando do trabalho mais cedo, encontrei os dois no chão da sala. Lara estava na cozinha, Renato estava deitado, com Pedro no peito, fazendo sons engraçados, e Pedro ria, gargalhava de um jeito que eu nunca tinha visto comigo. Fiquei parado na porta, observando, em silêncio. Renato não me viu, mas continuei ali, murmurando palavras doces. E então ele disse algo que me cortou por dentro. "Você sabe que eu sou seu pai, né, campeão?" A frase foi dita em tom de brincadeira, quase como quem fala com um animal de estimação. Mas eu soube, na hora, que aquilo não era brincadeira. Eu entrei na sala de uma vez, o coração batendo forte, a respiração curta. "O que foi que você disse?" Perguntei, tentando manter o controle. Renato se levantou rapidamente, tentando disfarçar. "Nada. Besteira. Só uma piada." Ele é tão a minha cara que às vezes eu brinco que sou o pai. "Não brinca com isso," falei, com a voz firme. "Nunca mais brinca com isso." Ele riu, nervoso. "Tá bom, cara, relaxa. Foi só um comentário bobo." Mas eu sabia. Aquilo não foi bobo. Aquilo foi o primeiro deslize, o primeiro passo, fora da linha. E me fez perceber que eu estava perdendo o controle da situação. Que Renato, pouco a pouco, estava se aproximando demais. Que talvez ele estivesse se apegando ao filho que nunca quis ter, mas que agora, de alguma forma, era dele. Naquela noite. Esperei Lara dormir. Fui até a gaveta, peguei a carta e a li novamente. Cada palavra me parecia insuficiente, cobarde e incompleta. Sentei no chão do quarto, com um envelope nas mãos, olhando Pedro dormir. E então, pela primeira vez, falei, em voz alta: "Eu não consigo te amar, Pedro, me desculpa. Eu queria, mas não consigo." As palavras ecoaram no silêncio do quarto, e naquele instante, senti um alívio e uma culpa ao mesmo tempo. Era como se eu tivesse aberto uma porta, e do outro lado, só houvesse um abismo. No dia seguinte, tomei uma liguei para um terapeuta. Nunca acreditei muito nisso.
Sempre achei que conversar com estranhos sobre dores antigas era perda de tempo. Mas eu estava à beira de um colapso. Precisava falar com alguém. Alguém que não fosse Lara, alguém que não fosse Renato. Na primeira sessão, não consegui dizer quase nada a Pinoscoré. Chorei, como uma criança. O terapeuta ficou em silêncio, me oferecendo apenas um lenço de papel e um olhar compreensivo. Na segunda, comecei a falar, aos poucos, como quem tira lascas de vidro do próprio peito. Contei sobre a infertilidade e o plano, a noite no chalé, a gestação, o nascimento. Contei tudo. E ao final ele me perguntou algo simples, mas que me atingiu. Como uma pancada? Você fez isso por ela, ou por você? Eu não soube responder. Passei os dias seguintes tentando pensar nisso, em quem eu realmente estava tentando salvar. Lara, de uma vida sem filhos, ou a mim mesmo, de me sentir inadequado, descartável, inferior. Comecei a olhar para Pedro de outro jeito, não com raiva, nem com rancor, mas com tristeza. Uma tristeza que vinha de mim, não dele, porque ele não tinha culpa de nada, ele é Sonasu, só queria ser amado. E talvez eu tivesse estragado tudo antes mesmo dele existir. Eu nunca pensei que a minha própria casa pudesse se transformar em uma prisão emocional, mas foi exatamente isso que aconteceu. A cada dia que passava, sentia que as paredes se fechavam, o ar ficava mais pesado, e o silêncio entre mim e Lara se tornava um abismo cada vez maior. Tudo parecia intacto por fora menos a rotina. Os sorrisos, as conversas, mas por dentro, a verdade se espalhava como uma sombra que ninguém queria ver. Lara continuava radiante, a mãe dedicada que sempre sonhou em ser. Cuidava de Pedro com uma ternura que me enchia de orgulho, e ao mesmo tempo, me despedaçava por dentro. Ela me chamava de meu herói por tudo o que eu fazia, por estar ali para a família, por ser o pai que ela sempre quis. Um impostor, vivendo uma mentira que estava me corroendo, o que eu não contava para ninguém menos nem para Renato, nem para o terapeuta menos era que a culpa não vinha apenas de eu não conseguir amar Pedro como meu filho. A verdadeira angústia estava em não conseguir olhar para Lara do mesmo jeito. O que era para ser um laço invencível entre nós, a maternidade, acabou criando uma distância que parecia impossível de atravessar. Passei a reparar nos pequenos gestos, nas nuances do olhar dela, como se cada sorriso fosse um segredo que ela escondia de mim. Eu via nos olhos dela uma alegria que eu não conseguia alcançar, um brilho que não me incluía. Lara me amava sim, mas amava algo mais, um futuro, um sonho, uma família que eu não fazia parte por inteiro. Era uma sensação cruel. Eu era um estranho dentro do meu próprio casamento. E mesmo sabendo que fiz tudo isso por amor, ou pelo que achava que era amor menos a realidade, me castigava com uma solidão que nenhum abraço conseguia preencher. Renato, por sua vez, começou a assumir um papel cada vez mais central na vida. Ele aparecia nos finais de semana com Pedro no colo, oferecia ajuda nas tarefas domésticas, até cozinhava para Lara, quando eu estava no trabalho. Parecia que ele estava tentando se infiltrar em todos os cantos da nossa casa, ocupando espaços que deveriam ser meus. Eu assistia a tudo aquilo como um espectador impotente. Queria gritar expulsa, Renato Dali, mas as palavras ficavam presas na garganta. Afinal, ele estava fazendo tudo isso por mim, não estava? Era o irmão que me ajudava, que estava ao nosso lado. Mas e eu? Onde estava eu nessa equação? Um dia, depois de uma dessas visitas longas de Renato, encontrei Lara chorando na cozinha. Ela tinha acabado de colocar Pedro para dormir, e estava sentada na mesa, segurando um copo de vinho com as mãos trêmulas. Fiquei parado na porta, sem saber se entrava ou se dava espaço. Ela me viu e sorriu, mas aquele sorriso não alcançava os olhos. Tá tudo bem, amor? Perguntei, com a voz falhando. Ela suspirou e se levantou, vindo até mim. Me abraçou forte, como se quisesse me proteger de alguma coisa. Eu só estou cansada, ela disse. Tudo isso é tão difícil. Ser mãe, ser esposa, ser tudo. Para vocês dois, eu sinto que estou me perdendo. Eu queria dizer que entendia, que estava ao lado dela, mas as palavras não saíam. O que eu sentia era um peso tão grande que me impedia de ser o marido que ela precisava. Foi então que percebi que estava sozinho, completamente sozinho, mesmo estando casado e tendo uma família, que essa solidão era a minha sentença. Naquela noite voltei a escrever. Peguei a carta da gaveta e comecei a rascunhar outra, desta vez para Lara. Queria contar tudo. Queria abrir meu coração e confessar a verdade. Mas as palavras não saíam. Meu orgulho, meu medo, minha vergonha me impediam. Eu não sabia se estava pronto para enfrentar as consequências enquanto isso. Renato continuava se aproximando. Ele parecia tão natural com Pedro, que às vezes eu tinha a sensação de que estava perdendo meu lugar como pai, como marido. Como irmão,
E se ele quisesse mais do que apenas ser o tio ou o ajudante? E se ele quisesse ser o pai? De verdade, essa possibilidade me aterrorizava, mas eu não podia simplesmente expulsá-lo. Não depois de tudo que ele fez por nós. O filho nasceu com o rosto dele, mas ele não consegue chamá-lo de meu filho. Entenda o drama por trás dessa família. Era um emaranhado de sentimentos que me sufocava. Amor, ódio, gratidão, inveja, culpa, medo. Tudo junto, misturado e impossível de separar. O pior era que eu sabia que essa história ainda estava longe do seu fim. À medida que os meses passavam, a situação em casa se tornava cada vez mais insuportável para mim. A felicidade que Lara exibia parecia uma máscara brilhante, cobrindo um mar de dúvidas, segredos e silêncios entre nós. Eu me sentia uma sombra, um personagem secundário na história que criei para salvar nosso casamento. O bebê, Pedro, era o protagonista menos, mas um protagonista que eu não conseguia abraçar por completo. O paradoxo me corroía. Eu amava aquele pequeno ser, sim, mas era um amor carregado de dor, de frustração, de uma distância invisível que ninguém além de mim podia ver. Era o amor de um pai que não pode se entregar, porque em seu coração, o bebê não era seu. Era o amor de um homem que entregou a própria dignidade para tentar preservar um sonho e, no processo, perdeu a si mesmo. Lara, por sua vez, continuava a mergulhar na maternidade com uma intensidade que beirava o devaneio. Ela decorava o quarto do bebê com cores suaves, cantava canções que eu nunca tinha ouvido, e fazia planos para o futuro, com um brilho que me doía. Ela acreditava em tudo aquilo. Acreditava no nosso sonho. E era essa crença que me machucava. Mais profundamente, Renato, por sua vez, parecia ter encontrado seu lugar definitivo na família. Ele estava sempre presente, entre as consultas médicas, as festas na escola, os passeios no parque. Lara o chamava de parceiro, e eu me sentia invisível. A sensação de traição crescia a cada dia, não só pelo que havia acontecido naquela noite no chalé, mas pelo fato de que eu estava sendo substituído. Lentamente, naquilo que mais amava, passei a observar Renato com desconfiança. Tentava encontrar sinais de que ele estivesse passando dos limites, de que ele pudesse estar ultrapassando a linha invisível que separava o tio do pai. Mas para meu desespero, ele parecia perfeito, amável, presente, carinhoso, tudo o que eu não conseguia ser. Um dia, ao chegar em casa mais cedo, encontrei Renato sentado no chão da sala brincando com Pedro. Eles riam, rolavam no tapete, enquanto Lara preparava o jantar na cozinha. Senti um nó na garganta, uma mistura de ciúmes e impotência que quase me fez sair correndo dali. Mas, eu fiquei ali, parado, assistindo a cena como um estranho. Naquela noite, tentei conversar com Lara. Queria dizer a ela o quanto me sentia deslocado, o quanto estava sofrendo. Mas as palavras não saíram. Ao invés disso, falei sobre o cansaço, sobre o estresse do trabalho, sobre qualquer coisa que não revelasse a verdade. Ela me olhou com ternura e disse: "Eu sei que está difícil, amor, mas estamos juntos nisso. Somos uma família." Família. Uma palavra que me cortava como faca, porque naquele momento eu não sabia o que significava para mim. Continuei minhas sessões de terapia. Falar com alguém que não estivesse envolvido emocionalmente foi um alívio. O terapeuta me ajudou a enxergar que o problema não era Pedro, não era Lara, nem Renato. O problema era eu, minha incapacidade de aceitar o que havia acontecido, meu medo de perder o controle, meu orgulho ferido. Mas aceitar é uma palavra fácil de dizer e difícil de fazer. Cada vez que Pedro sorria para mim, eu sentia o peso da mentira. Cada vez que Lara me chamava de pai, eu sentia o gosto amargo da traição. Uma noite, depois de colocar Pedro para dormir, sentei no sofá da sala e liguei para Renato. Precisei falar com ele. Precisei entender o que ele estava sentindo. Se ele realmente estava tentando tomar o meu lugar ou se era apenas uma forma de ajudar. Ele atendeu com aquela voz descontraída, mas percebi um tom de preocupação. "Você precisa vir aqui, cara. A gente tem que conversar." Quando Renato chegou, nos sentamos na cozinha. A luz amarela da lâmpada iluminava o rosto dele, e eu percebi pela primeira vez o quanto aquele homem também estava sofrendo. "Eu não quero ser o vilão dessa história, Elkham. Eu fiz o que você me pediu, mas isso não é fácil para mim. Pedro é o meu filho tanto quanto é seu." Fiquei em silêncio. Aquilo doeu. "Eu só quero que você saiba que estou aqui, que não quero tomar o seu lugar. Quero ajudar, quero ser uma família." Naquele momento, percebi que Renato também estava preso em um emaranhado de sentimentos, que apesar de tudo ele queria o melhor para nós. Mas ainda assim, eu não conseguia deixar de sentir que estava perdendo algo muito importante, que meu papel de pai estava sendo usurpado.
Saí daquela conversa com o coração pesado, sabendo que a próxima batalha não seria contra Renato, mas contra mim mesmo, porque no fundo eu sabia que precisava decidir, continuar nessa mentira, ou revelar tudo e enfrentar as consequências. Silêncio depois daquela conversa com Renato foi ensurdecedor. Voltei para casa, carregando um peso que parecia maior do que eu poderia suportar. Era como se todas as dúvidas, todos os medos, todas as angústias tivessem se cristalizado em uma bola de ferro no meu peito. Lara me recebeu com um sorriso cansado, mas feliz. E o cheiro de Pedro no cabelo dela me invadiu como uma lembrança agridoce. Eu queria me aproximar, queria me entregar, mas algo me segurava. Me afastava como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre nós. Passei dias me debatendo com a decisão que parecia inevitável. Contar a verdade, abrir meu coração para Lara e expor tudo o que acontecera. Explicar a ela o que eu sentia, a mentira que construímos, o papel de Renato, o medo, a culpa, mas como dizer isso sem destruir tudo? Como abrir uma ferida que talvez nunca se feche? Eu a amava demais para causar essa dor, mas também não podia continuar vivendo essa mentira que me consumia. Cada vez que eu olhava para Pedro, a angústia crescia. Era um menino perfeito, saudável, lindo. O reflexo do meu próprio rosto, mas com uma alma que eu não conseguia tocar. A sensação era como se eu tivesse preso em um espelho quebrado, vendo pedaços de mim refletidos, mas sem conseguir juntar o todo. Na terapia, comecei a explorar esses sentimentos. O terapeuta me ajudou a entender que a culpa que eu sentia era em parte por não poder ser o pai biológico, mas que isso não significava que eu não pudesse ser pai de verdade, que paternidade vai muito além do DNA. Mas aceitar isso parecia um desafio enorme, porque para mim, o DNA representava a última linha de conexão com algo que eu julgava ter perdido para sempre. No meio de toda essa confusão, Renato continuava sendo uma presença constante. Ele não tentava se impor, mas estava ali, firme, dando apoio a Lara, ajudando com Pedro, tentando manter a família unida, mesmo que de um jeito diferente do que eu imaginava. Um dia, quando Lara saiu para um compromisso, eu e Renato ficamos sozinhos com Pedro. Sentamos no quintal, sob a sombra das árvores, enquanto o sol da tarde filtrava entre as folhas. Renato segurava Pedro no colo, que sorria e tentava agarrar os galhos baixos das árvores. Volka Achakil, eu sou um invasor? Perguntei, a voz baixa, sem conseguir esconder a insegurança. Renato olhou para mim e sorriu, um sorriso triste. Não, irmão. Eu sou um irmão, mas sei que essa história não é fácil para você, e não quero tomar o seu lugar. Quero ser um apoio, um tio, um amigo, um parceiro, nada mais. Eu quis acreditar nele. Quis que essas palavras fossem verdadeiras, mas o medo de perder minha família, de ser substituído, era maior do que qualquer desejo de perdão ou reconciliação. Enquanto isso, Lara seguia em sua rotina, alheia à tempestade que eu sentia crescer dentro de mim. Ela parecia confiante no futuro, feliz com a família que construímos, sem saber da teia de segredos e mentiras que sustentava tudo aquilo. Eu comecei a me afastar, me calar mês, evitando conversas profundas, evitando olhar nos olhos de Lara. Cada vez que ela tentava se aproximar, eu recuava, e isso a deixava confusa e triste. Uma noite, ela finalmente me confrontou. Por que você está se afastando de mim? Perguntou, a voz embargada. Eu sinto que você está aqui, mas não está, que você está distante, como se algo estivesse errado. Eu tentei negar, mas não consegui. As palavras saíram, atropeladas e trêmulas. É difícil, Lara, tudo isso é difícil. Eu não sei como ser o que você quer que eu seja. Ela segurou minhas mãos, firme. Eu não preciso que você seja perfeito. Só quero que você seja você. Foi naquele momento que percebi que, por mais que eu estivesse perdido, Lara ainda me amava, que, apesar das mentiras, ela confiava em mim, que talvez fosse hora de parar de fugir, mas contar a verdade. Isso ainda parecia o maior desafio da minha vida. Um segredo devastador, uma paternidade compartilhada e um amor à beira do colapso. Você aguentaria essa verdade? A noite que veio depois da conversa com Lara foi a mais longa da minha vida. Eu me sentei na beirada da cama, olhando para o teto escuro, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam como um turbilhão dentro da minha cabeça. Não sabia se deveria me sentir aliviado por ter sido honesto, ou aterrorizado pelo que aquilo poderia significar para o nosso futuro. Ela dormia ao meu lado, aparentemente tranquila, mas eu sabia que a tempestade ainda estava longe de passar. A verdade que eu guardava, a mentira que sustentava nosso casamento, era como um fantasma que se recusava a desaparecer. No dia seguinte, Lara evitou falar sobre o que eu havia dito. Talvez fosse um mecanismo de defesa, ou talvez ela precisasse de tempo para
para assimilar, mas o silêncio entre nós era pesado, quase palpável. Passei os dias seguintes observando-a de longe, tentando decifrar seus pensamentos. Ela continuava cuidando de Pedro com aquele amor imenso, mas agora havia um olhar diferente, uma sombra que antes não estava ali. Eu também me sentia diferente, como se o simples ato de revelar parte da verdade tivesse aberto uma ferida que sangrava incessantemente. Comecei a perceber que o que eu temia não era apenas a reação dela, mas o que aquela verdade representava para mim era o fim de uma ilusão, o fim do meu papel como pai perfeito, o marido ideal. Era o início de um caminho incerto onde eu teria que reconstruir tudo do zero. Lara, por sua vez, começou a me observar com uma mistura de compaixão e dúvida. Ela tentava me entender, mas parecia perdida, como se procurasse uma versão minha, que ainda não existia. Um dia, enquanto eu brincava com Pedro no chão da sala, ela se aproximou e sentou ao meu lado. O bebê sorria para nós, alheio à tensão invisível entre os adultos. Eu sei que não tem sido fácil, ela disse baixinho, segurando minha mão. Mas quero que saiba que estou aqui, que não importa o que aconteça. Somos uma família. Palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma esperança tênue, mas real. Decidi que precisava tentar de novo. Tentar ser o pai que Pedro merece, não porque ele seja meu por sangue, mas porque ele é meu por escolha. Porque amor, afinal, é isso. Uma decisão diária de estar presente, de cuidar, de amar, mesmo quando não é fácil. Na terapia, comecei a trabalhar essa ideia. A aceitar que o amor não se mede pelo DNA, mas pela entrega. Que eu podia ser pai, sem ser biológico, que podia construir um vínculo verdadeiro com Pedro mesmo com todos os fantasmas que me assombravam, mas o caminho era longo e tortuoso. Cada passo dado parecia despertar dúvidas, medos e inseguranças. Eu me sentia como um marinheiro em mar aberto, sem bússola, tentando encontrar o caminho de volta para casa. Renato continuava a ser um ponto de apoio. Ele não pressionava, não interferia, apenas estava ali pronto para ajudar quando chamado. Mas eu sabia que essa convivência não poderia durar para sempre. Havia limites que precisavam ser respeitados. E eu estava determinado a encontrar esses limites. Um dia, decidi falar com Renato sobre tudo. Sobre meus medos, minhas angústias, meus desejos. Queria que ele entendesse o que eu estava passando. E que respeitasse meu espaço como pai. Sentamo-nos na varanda da casa, sob a luz amarelada dos postes, e conversamos por horas. Renato ouviu com atenção, sem interrupções, e no final disse: Eu entendo, irmão. Sei que não é fácil, mas estamos juntos nessa. Vamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar, para o bem de todos. Aquelas palavras foram um alento. Lembre-se do que apesar das dificuldades, não estava sozinho, mas o maior desafio ainda estava por vir. Com o passar do tempo, comecei a notar uma mudança sutil em mim, algo que não acontecia desde o nascimento de Pedro. Era como se, aos poucos, um véu estivesse sendo retirado dos meus olhos. Aquel menino, que no início parecia apenas um lembrete cruel, da minha infertilidade e da traição escondida, começou a ocupar um espaço diferente no meu coração. Não era amor imediato, como nos filmes, ou nas histórias que eu ouvi contar. Era um amor lento, difícil, construído no silêncio das noites em claro, nas fraldas trocadas, nas risadas tímidas e até nos choros desesperados. Era um amor feito de pequenas conquistas diárias, de presença, de cuidado. Ainda assim, a sombra da verdade pairava sobre nós. O segredo que carregávamos ameaçava romper nossa frágil estabilidade a qualquer momento. Lara e Renato tentavam proteger Pedro. Protegiam a ele mesmo do peso dessa revelação. Mas eu sabia que isso não podia durar para sempre. Uma tarde, depois de um passeio no parque, Lara sentou-se comigo no banco da praça. O sol filtrava-se entre as árvores, pintando manchas de luz no nosso rosto. Pedro brincava perto. Sob os olhos atentos da babá que contratamos para nos ajudar, ela me olhou nos olhos e disse, com a voz suave: Eu sinto que você está se afastando de mim de novo. Eu queria negar, mentir, esconder, mas a verdade estava pronta para explodir, como um vulcão que não pode ser contido. É difícil, Lara, eu disse. É difícil, porque eu não sei se consigo ser o pai que você acha que eu sou. Eu não sei se consigo ser o marido que você merece. Ela segurou minha mão, firme e delicada ao mesmo tempo. Eu não quero que você seja perfeito. Eu só quero que você seja real, que a gente seja real, juntos. Aquelas palavras foram um convite para que eu me entregasse, que eu deixasse de lado as máscaras e os medos. Naquela noite, finalmente tomei coragem para abrir a carta que havia escrito meses atrás. A carta onde eu confessava tudo, onde pedia perdão,
e explicava minhas fraquezas. Sentei-me na mesa da cozinha, as mãos tremendo, e comecei a reler aquelas palavras que eu mesmo tinha escrito. Cada frase parecia pulsar como se quisesse ganhar vida. Decidi que era hora de mostrar essa carta para Lara, de dividir com ela o peso que eu carregava. Ela leu em silêncio, com os olhos marejados, e quando terminou, me abraçou forte. Obrigado por confiar em mim, ela disse. Eu sei que não foi fácil. Naquele momento, senti que algo mudou entre nós. Um elo novo, feito de sinceridade e vulnerabilidade. Mas o medo do julgamento, da rejeição, ainda pairava no ar. Nos dias seguintes, comecei a perceber que a transparência estava nos unindo, mesmo que a estrada fosse cheia de pedras. Renato também percebeu essa mudança. Ele continuava presente, mas com um cuidado ainda maior para respeitar meus limites. Em uma conversa sincera, ele me disse: eu não quero ser o substituto. Quero ser o que sempre foi, seu irmão. E, se você permitir, um tio presente para Pedro. Estas palavras foram como uma âncora que me manteve firme em meio à tempestade. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Porque, por mais que eu estivesse tentando me reconectar com Pedro, por mais que Lara e Renato estivessem ao meu lado, havia algo dentro de mim que ainda não conseguia superar. Era o medo de nunca conseguir olhar para aquele menino como meu filho. De nunca conseguir sentir, de verdade, que aquele bebê era meu, mesmo sendo a minha cara. E essa batalha interna estava longe de acabar. A esposa nem imagina a verdade sobre o pai do bebê. E o marido vive uma dor silenciosa. Assista até o fim. A angústia que eu carregava dentro de mim não diminuía, mesmo com todo o esforço para me aproximar de Pedro e reconstruir nosso vínculo. Era uma luta silenciosa, um duelo interno, que eu travava todos os dias. Olhava para ele e via meu irmão. Um reflexo perfeito, quase assustador, que me fazia sentir um estranho no próprio lar. Cada risada dele, cada gesto, cada olhar, trazia à tona o dilema que eu não conseguia resolver. Como amar plenamente um filho, que não é meu biologicamente? Como deixar de lado o ressentimento, a dor da infertilidade, e aceitar a realidade que eu mesmo criei? Lara era minha âncora, minha parceira nessa tempestade. Ela não sabia de tudo, claro, mas percebia meu distanciamento, minha luta. Tenta me envolver, me aproximar, com gestos de carinho e compreensão. Mas havia uma barreira invisível que eu não conseguia atravessar. Numa tarde chuvosa, enquanto Pedro dormia no quarto, Lara se sentou ao meu lado no sofá e segurou minhas mãos. Eu sei que tá difícil, disse ela com a voz baixa, quase um sussurro, mas eu acredito na gente. Eu acredito no nosso amor. Aquelas palavras me tocaram fundo, despertando uma mistura de esperança e medo. Esperança de que, talvez, pudéssemos superar tudo. Medo de que a verdade escondida pudesse destruir tudo aquilo. Passei a investir ainda mais na terapia, buscando respostas, tentando entender meus sentimentos. O terapeuta me ajudava a enxergar que o amor não é um ponto fixo, mas um processo, uma construção diária, que eu poderia aprender a amar Pedro. Mesmo que o vínculo inicial fosse frágil ou complicado. Mas aceitar isso exigia de mim uma coragem que eu ainda estava buscando enquanto isso. Renato continuava sendo um pilar silencioso, um apoio constante. Ele não tentava usurpar meu papel, mas estava ali, disposto a ajudar, a cuidar, a ser parte daquela família de uma forma que respeitasse meus limites. Num jantar em família, percebi um momento de ternura entre eles que me arrancou lágrimas. Renato segurava Pedro no colo, cantando uma canção que eu não reconhecia, enquanto Lara observava, sorrindo emocionada. Eu me sentei à mesa, sentindo a mistura de inveja, gratidão e tristeza. Queria ser aquele homem, aquele pai que poderia ser tão natural e presente. Mas ainda não era. Naquela noite, sozinho no escritório, escrevi uma nova carta. Desta vez para Pedro. Uma carta onde eu tentava expressar tudo o que sentia, sem máscaras, sem mentiras. Meu filho, escrevi, sei que não nasci para ser seu pai pelo sangue, mas quero ser seu pai pelo coração. Quero aprender a te amar como você merece, mesmo que essa jornada seja difícil para mim. Dobrei a folha e a guardei no bolso, como um segredo para o futuro Epertidole. Comecei a fazer pequenas coisas que me aproximavam dele. Aprendi a cantar as músicas que ele gostava. Comecei a contar histórias antes de dormir. Ensinei-lhe a andar de bicicleta. Cada momento era um passo na direção de um amor que eu ainda não dominava, mas que começava a nascer. Mesmo assim, havia noites em que a tristeza me invadia, me fazendo questionar se eu realmente poderia superar meus fantasmas. Mas o amor, descobri, é também uma luta diária. E eu estava disposto a lutar. Chegou o dia em que percebi que o maior desafio daquela história não era a mentira, nem o segredo, nem mesmo o medo.
Era o amor. O amor que eu precisava aprender a cultivar, mesmo em meio às feridas abertas, às dúvidas que insistiam em me assombrar. Pedro crescia rápido, cada dia trazendo uma nova surpresa, uma nova descoberta. Ele tinha minha cara sim, mas também um brilho próprio, uma luz que iluminava tudo ao seu redor. Eu via nos seus olhos a inocência, a pureza, a confiança que ele depositava em mim. Mesmo quando eu lutava para acreditar que merecia aquele amor, Lara continuava ao meu lado, firme e incansável. Ela era a cola que mantinha nossa família unida, mesmo quando tudo parecia prestes a desmoronar. E eu, aos poucos, comecei a me entregar a Amy Permeter Center, a ser o pai que aquele menino precisava. Houve momentos de conflito, claro. Momentos em que o passado retornava com força, trazendo dúvidas e medos. Mas também houve momentos de redenção, de alegria, de esperança. Uma tarde, estávamos os três no parque, e Pedro, com seus olhos brilhantes, me chamou para brincar. Corri atrás dele, rindo, sentindo uma felicidade simples, verdadeira. Naquele instante compreendi que o amor não precisava ser perfeito, que ele podia ser imperfeito, confuso, doloroso, mas que acima de tudo, era real. Eu não sabia o que o futuro reservava para nós. Se um dia a verdade seria revelada para Pedro, se ele entenderia o que aconteceu, se nossas cicatrizes algum dia desapareceriam. Mas eu sabia que, enquanto estivéssemos juntos, havia esperança, porque família é isso. Um laço que vai além do sangue, feito de escolhas, de perdão, de coragem, e eu escolhi amar Pedro, escolhi ser seu pai, mesmo que de um jeito diferente do que eu havia imaginado naquele dia. Enquanto o sol se punha no horizonte, senti que, finalmente, estava pronto para seguir em frente, pronto para deixar o passado para trás e abraçar o futuro, com todas as suas imperfeições, porque no fim, o que importa não é o que somos biologicamente, mas o que escolhemos ser no coração. E eu escolhi ser pai. Se essa história te prendeu, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Toda semana, histórias emocionantes baseadas em fatos reais.